leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que Eu Habito, sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. A Velhice que Eu Habito, Ivone Gebara. Capítulo 7. A Morte Aproximada. Pensar a morte na velhice é como pensar num abismo, no desconhecido, no final da partida, na chegada incógnita, depois da longa caminhada. A morte é o ponto final, que não se pode explicar pessoalmente, apesar de observarmos seu acontecimento de muitas maneiras nos que morrem à nossa volta. A questão da morte é, sem dúvida, uma questão de vida. Até certo ponto é desafiadora e trágica, pois sabemos que vamos morrer. E mais, vemos morrer tanta gente, sobretudo de mortes inesperadas, mortes organizadas por sistemas de opressão, mortes que são vidas mortas prematuramente. Essas ausências antecipadas nos revoltam, abrem-nos a experiência da falta de sentido, das injustiças e das mortes que produzimos voluntariamente. Levam-nos a pensar na crueldade mortal que caracterizou e caracteriza nossos modos de vida, nossas ideologias de muitos tipos, como se nos considerássemos imortais, donos da história. Que arrogância nos acomete! Há também as experiências pessoais e imaginárias sobre a morte. Elas me fazem pensar que, assim como é difícil saber exatamente como um texto vai terminar, quando ainda se está escrevendo, é difícil saber exatamente o final da vida. A única coisa que sabemos é que um ponto final acontecerá de um jeito ou de outro. Um término, mesmo em forma de reticências, será dado. Talvez eu pudesse dizer que a morte esteja presente nos diferentes momentos da vida que começam e terminam. Porém, não é essa dinâmica temporal que nos causa apreensão. Saber que o tempo acaba em nós e nós acabamos para o tempo é que nos afeta. Viramos escombros, cinzas, misturadas aos pós do mundo. Viramos apenas lembrança e depois esquecimento. Sigo escrevendo o texto de minha vida a cada novo dia. Como já está longo, presumo que o ponto final não deve demorar muito para acontecer. Mas é difícil prever o dia e a hora e não é bom se preocupar com isso. O jeito é continuar e talvez falar deste ponto final, chamado de última morte, como uma espécie de poesia rimada,
cuja última palavra é desconhecida. Pode ser também comparada a uma música cuja última nota não se sabe de antemão. A última nota da morte é a liberdade que entregamos como a última rima de um verso. É surpresa anunciada. Para além da poesia, o prolongamento da vida das pessoas idosas coloca o problema da morte sempre empurrada para depois. Morte adiada como fruto maduro que já está sendo atraído para a terra. Trata-se aqui da ciência da sobrevivência a serviço dos mais ricos, a serviço de um novo mercado. De outro extremo, hoje, muitas famílias, sobretudo as que vivem das aposentadorias dos velhos, fazem de tudo para preservar seu sustento, cuidando de prolongar a vida dos velhos. Quantas famílias pobres no Brasil sobrevivem com a parca aposentadoria dos velhos, principalmente das velhas, que duram mais que os velhos? A velhice passa a ser um problema e uma solução social para a crise econômica que nos assola. A velhice pobre tem encargos familiares muito pesados num mundo que não se preocupa de fato com ela. Velhas pensam na morte? Muitas não gostam de pensar nela nem falar dela. É como se falar da morte adiantasse sua chegada. Sinto-me uma atrevida falante diante do acontecimento inevitável da morte. Pensar a morte me convida a pensar na liberdade de morrer. Numa sociedade que, por razões bem distintas, prolonga o acontecimento da morte dos que têm posses e tenta prolongar a dos que têm poucas posses, ouso pensar nelas com liberdade? O que seria pensar a morte com liberdade? Por que falar da liberdade quando o tema é a morte? A ciência geriátrica tem tentado prolongar nossas vidas e parece um esforço louvável, mas às vezes sou acometida pela ideia da boa morte. A boa morte tem algo de escolha, uma escolha negada porque colocamos o nascimento e a morte como realidades que não podemos escolher. Simplesmente acontecem fora dos limites da nossa ingerência. Em relação ao nascimento, sem dúvida, não há uma escolha pessoal, mas em relação à morte poderia haver. A boa morte não está no mercado, ou melhor, está, mas de forma elitista, privilegiando, como sempre, uma minoria que vive em lugares bem cuidados, onde aparentemente a morte não entra. Mas será que esta é a boa morte? Morte asséptica, em meio a paredes decoradas ou em asilos de luxo, enfeitados de performantes alegrias, vida, morte infantilizada para fazer esquecer o fim. Por que se teme o fim? Qualquer espetáculo tem um fim, precisa ter um fim. Uma história, um romance, um conto, uma música, sem final, perde seu apelo. O final se integra ao sabor do espetáculo ou simplesmente no sabor da vida. O último suspiro não é o problema. O corpo inerte não causa dificuldades maiores. O que causa problema é o antes do último suspiro. A morte como abandono, como espera final sem Godot. O problema é o sofrimento da antecipação da agonia ou do medo da morte, ainda considerada como tragédia. Poderia ser diferente? De repente, duas palavras se instalaram em mim: apego e desapego. Pensei nelas em relação a mim mesma, pensando na morte. Sei bem que pensar é fácil, mas o difícil é viver o que se pensa. Mas, mesmo nessa sensação
de certa incoerência entre o pensamento e a vida real, vale partilhar pensamentos. Muitas sabedorias antigas falaram da importância do desapego através da vida. Não se trata de desvalorização, mas de leveza apreendida, de não querer reter inutilmente as coisas para si. Conheci na minha juventude uma velha freira francesa que não tinha quase nada de seu. Uma vez lhe perguntei por que viver com tão pouca coisa e ela respondeu: é o suficiente para viver e não sobrecarregar outros na hora da partida. Velhos correm o risco de se apegar a coisas, a livros, a segurança, a medos, a pessoas, a remorsos, a raivas passadas. No desapego mora a arte de envelhecer, de começar a deixar de ser através de coisas acumuladas, de decidir sobre o final de algumas posses, de usá-las para fazer viver os outros. Desapegar-se de mágoas, de querer sempre mais atenção, de invasões do egoísmo que corre o risco de se acentuar. São formas de desapego que não se deve deixar sempre para amanhã. Não sei bem por que me veio à lembrança um texto do profeta Isaías. Aspas, toda a carne é erva, e toda a sua graça é como a flor do campo. Seca a erva e murcha a flor quando o vento sopra sobre elas. Fecha aspas. A morte é como um vento que sopra sobre nós, carregando o nosso sopro. Entramos num vento maior. Lembrar disso talvez nos faça sair da arrogância e das muitas formas de defesa que desenvolvemos ao longo da vida. Toda a carne é erva que seca e é levada pelo vento. Uma ideia louca de eternidade brotou em mim. Não creio na eternidade individual, na ressurreição individual dos corpos. Fiquei pensando a partir de um artifício imaginativo contrário à nossa finitude, final individual. Depois de nascidos, integramo-nos à evolução maior. Tornamo-nos existentes, transformados em muitas coisas, e de certa forma eternizamo-nos a partir do que fomos, a partir da nossa passagem no misterioso ser da terra. O eterno nasce do provisório sem sabermos. Quantas flores nasceram de uma jabuticabeira, caíram, se transformaram na terra, tornaram-se adubo para a terra, que por sua vez seguiu seu destino de ser morada para outras plantas e alimentos para os nossos corpos? Quantos vestígios de eras geológicas passadas que se sustentam misteriosamente no presente? Nossa eternidade é misturada às coisas numa evolução que nos pode ser captada em seus detalhes. Não é necessário ter consciência individual deste processo. Não é necessário ter certeza e dominar a pós-morte e usá-lo para amedrontar e explorar os vivos. Somos pó e a pó voltamos criativamente, humildemente, misturando-nos ao humus, à terra de nosso corpo maior. Não haverá mais luta de classes, racismos, feminismos, machismos. É um jogo de imaginação salutar para a velhice pensar numa eternidade diferente, uma eternidade de que continua a existir a partir de nosso nascimento, independentemente de nossos anos de vida. Não sei se isso tem sentido para outras pessoas, mas gostei desta fantasia que brotou sem querer, como quando a gente descobre em nosso jardim uma plantinha que não havíamos plantado. O vento ou o acaso a trouxe para perto de nós, e a descobrimos e a amamos
na sua pequenez. Na velhice, de repente, preciosos achados nos surpreendem. Nem pensamos que os guardamos, mas estão lá no fundo de uma gaveta, talvez à espera de serem recuperados. Um dia desses fui buscar umas cartas de um amigo que se foi há algum tempo. Queria encontrá-las, pois ia escrever sobre ele. E me vieram às mãos outras tantas de pessoas queridas que eu tinha guardado. Reli algumas lindíssimas poéticas amorosas. Dessas amizades ficaram umas belas lembranças, como um suave perfume me envolvendo com sua presença. Seus corpos foram-se com a morte, mas elas ainda vivem em mim como beleza, como dom que a vida me fez. Estranha a amizade com os mortos. Somos invadidas quase sempre só pelas belezas de suas vidas. Esquecemos de suas contradições e até rimos das maneiras de ser que antes nos molestavam. Viraram pedrinhas de brilhantes na linda peneira de nossa velhice. Minha memória me leva, através das cartas, aos encontros passados, ao tempo em que escrevíamos longas missivas que mantinham a amizade viva. De uma amiga da alma que se foi há muito tempo, não tenho cartas, mas encontrei um cartão postal bonito com seu nome atrás. Dela guardo em mim o cheiro de seu perfume. Desde que a conheci, usava a mesma água de colônia. Seu cheiro suave se anunciava antes de sua presença. E esse cheiro agradável para mim subsiste em minha memória. Só eu sinto e agradeço a vida por senti-lo ainda. E assim os mortos se misturam aos vivos e se sustentam no mesmo tempo dos vivos, sobretudo quando nos lembramos deles. Alguns mortos inspiram os vivos e se tornam pedaços bonitos, reatualizados, repaginados, reinterpretados, reamados. Tenho tantos pedaços em mim, que loucura, mas sei também que mortos que reatualizam ódios, que fazem par com vinganças e extermínios. Que insanidade! Capítulo 8. Deus e a casca vazia da cigarra. Quando eu morava em Camaragibe, em Pernambuco, onde vivi por mais de 15 anos com um grupo de religiosas, havia uma árvore em nosso quintal que o pessoal chamava de brasileirinha. As folhas abundantes eram verdes e amarelas. Não sei por quê, mas elas atraíam as cigarras já no fim da sua vida ou no começo de uma vida nova. Não sei bem, desconheço as particularidades da vida das cigarras. As crianças da vizinhança, às vezes, vinham em casa e adoravam colher do chão, debaixo da árvore, as cascas vazias das cigarras. Eu as colhia com elas em meio a animadas conversas e sempre guardava uma que levava para o meu quarto e colocava sobre a mesinha de cabeceira. Não sei bem o que me atraía nela. Talvez o mistério da vida que ela escondia. Achava impressionante viver primeiro debaixo da terra como larva e depois ser capaz de voar e fazer um barulho ensurdecedor. Dava para ver como essa casca protegia o corpo adulto da cigarra e permitia que ela vivesse e atraísse os muitos pássaros predadores que lhe deliciavam com seu corpo. Cascas protegem, cascas escondem, cascas ficam quando a vida se vai. Em meio às lembranças de Tabatinga, em Camaragibe, esta casca me habitou. Quando chegamos naquele bairro, não havia ainda calçamento, nem esgoto, nem água todos os dias, e nem a árvore amada pelas cigarras. Fomos para lá para viver de outro jeito naquilo que acreditávamos.
Queríamos um mundo melhor para os mais pobres. Precisávamos aprender outra forma de convivência e reaprender o que dizíamos ser o coração dos evangelhos, porque parecia que o tempo havia construído uma casca secular, patriarcal em nós. Certa vez, lendo um texto de Rubem Alves, gostei muito da analogia que ele fez entre uma casca de cigarra e os conceitos vazios. Pensei então nas cascas que eu colhia com as crianças. De fato, elas já não contêm cigarras vivas. Muitas vezes apreciamos as cascas sem nos interessarmos pela vida que se metamorfoseou dentro dela. Ficamos com a casca sem pensar na vida que a habitava e no seu sentido. E aí que comecei a pensar em Deus a partir de um conceito casca, até certo ponto imposto pelas religiões. E pude perceber em mim o quanto eu também me deixei dirigir por essas cascas e as temi, sem perceber, uma outra dimensão vital que a casca outrora continha. Quando digo até certo ponto, imposto pelas religiões, é porque nós, seres humanos, experimentamos, sobretudo nos momentos de desespero e dor, a necessidade de ajuda de uma espécie de mão forte que nos conduza quando estamos inseguros e cambaleantes. Esses momentos de fragilidade podem ser ocasiões em que nos deixamos envolver pela proteção de cascas oferecidas e nos abraçamos a elas como salva-vidas provisórios ou até perenes. No fundo, guardamos em nós a memória de que estamos vivos pelos cuidados de outras pessoas, especialmente da figura materna. Ai, meu Deus! Ai, minha mãe! Sentimos o desamparo, a dúvida, a ameaça, o medo de muitas cores e buscamos apoios. Nesta linha, fiquei pensando na vida que o conceito Deus contém. Acho que contém a insegurança do mundo em nós, o desamparo que sentimos, a ajuda de que necessitamos. Deus tem uma história em cada um de nós e também em mim. Uma história misturada à minha. O Deus com o qual eu conversava pedindo ajuda ou o que eu temia estava dentro de mim, embora eu imaginasse que estivesse fora, num céu distante que, sentado num trono, olhava e julgava o mundo todo. A figura divina mais me amedrontava do que me ajudava. Temia, embora pedisse sua ajuda. Eu tinha medo de que ele me castigasse por alguma infração cometida, por algum ato que não fosse do seu agrado. Sua lembrança me deixava tensa porque sempre imaginava que ele exigia de mim uma perfeição de que eu não seria capaz. Por isso, me deixava levar pelos conselhos das freiras de minha escola, fazendo pequenos sacrifícios, como não comer um doce quando tinha vontade, ou não assistir televisão. Elas diziam que lhes agradavam os sacrifícios. Os sacrifícios me formaram e informaram. E fico me perguntando agora, depois de velha, o que significavam e o que ainda significam. Ouso dizer que sinto mais as dores da vida do que os prazeres. Quis sanar dores e acredito que também por isso escolhi ser freira. Talvez quisesse ajudar a Deus a ajudar as pessoas. Muitas vezes ele me parecia tão distante de tantas dores, mas eu estava próxima. Ele me parecia surdo, pois tantas pessoas continuavam a chamá-lo como o último recurso de suas vidas. Ele me parecia ocupado demais para atender tanta gente e eu talvez pudesse fazer algo. Não conseguia entender como um ser que via tudo e podia tudo não estivesse percebendo a triste cegueira daquele homem ou a ferida no corpo de uma criança pobre ou a fome daqueles tantos. Se meus sacrifícios pudessem ajudar, eu faria o possível.
Fui então ser ajudante de Deus. Que ilusão, que pretensão! Lentamente descobri que ajudar a Deus era fazer o que achava que era preciso fazer para salvar vidas. E me movi pelas periferias do mundo, e uni-me a pessoas que queriam mudar o mundo. E escrevi, ensinei e discursei. E ri e chorei na esperança de que o dia da vitória chegaria e eu iria festejá-lo como quem hasteia a bandeira do amor e da liberdade e sai dançando pelas ruas do mundo. Mas pouco disso aconteceu. Vejo hoje um enorme declínio da nossa humanidade. Estamos cada vez mais fragmentados, divididos, polarizados. Onde está Deus neste dilúvio imenso? Não seria Ele mesmo também parte desse dilúvio que criamos? Queria despertar de novo o sonho da partilha, da divisão, segundo as necessidades reais, dos cuidados de uns para com outros, do amor à beleza da terra. Por tudo isso passa a vida, mantém-se a vida. Então, a negação de Deus seria, talvez, a negação do direito à vida. E a negação do direito à vida seria a negação de Deus. Jogo de palavras? Não. Apenas um alargamento delas, uma evolução, uma nova percepção, um convite para acolher mutações ou simplesmente sonhos matinais, libertários provocados pela luz da minha clarabóia.